Boa noite, professor. Boa noite, Flávia. Tudo bem? Tudo bem? E aí, cadê os meninos? Então, estou aguardando aqui, né, para ver se eles aparecem. Eles têm comentado a respeito das nossas aulas? Ó, chegou a Adriana Barbosa. Não falar nada, não. Adriana Bárbara. Ariana. Olá, boa noite, Adriana. Oi, boa noite. Ariana Bárbara. Boa noite, Ariana. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda à nossa aula, viu? Ariana, vamos esperar só um pouquinho para ver se chega mais alguém, mas já vou adiantar para você o que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar a correção daquela ficha de exercício que eu passei para vocês da plataforma. Então, eu vou resolver com vocês alguns dos exercícios até onde a gente for conseguindo. Aí eu vou trabalhando com vocês e vocês vão me ajudando com as respostas para a gente depois ir memorizando e treinando sobre o conteúdo que nós trabalhamos. Tranquilo? Sim. Então, vamos esperar só mais um pouquinho para ver se chega mais alguém e aí acompanha a gente desde o início. Eu vejo que a turma está devagar, né, professor? Então, não, mas eu até me surpreendi, porque se eu não me engano, acho que na segunda-feira, no último horário, teve uma presença razoável comparado às outras turmas do vespertino e do matutino. Mesmo? Apareceu muita gente E ontem também teve uma participação razoável. Bom demais. Eu parei. Eu sempre gravo a aula, né? Aham. Então, Mariana, só para saber, a nossa aula ela é gravada, viu? E as pessoas estão participando bem. Chegou o Diego Moreno, dos Santos. Olá, Diego, boa noite. Diego, boa noite. Boa noite. Ouvir? Opa, seja bem-vindo. Estou aqui dando um tempinho para ver se chega mais alguém. Aquela tolerância do portão, viu? Enquanto tiver nessa tolerância, o portãozinho da escola está aberto. 15 minutos, né? Tem que chamar a tia Flávia para poder negociar a entrada. Cadê o roxinho desse? Diego? Pedi para eles abrirem as câmeras. Não, meu tá feio. Tá não. Vamos abrir. Tá. Bom, deixa eu só falar para vocês uma coisinha, viu? Teve aquele evento também na aula se não me engano, foi na de ontem, que a pessoa estava com a câmera fechada, a aula acabou e a pessoa esqueceu de ir embora. Eu não fui. Aí é a hora, né, que normal. A gente pega. Eu acho que ele cochilou. Eu quando... Deve ter dormido, né, professor? Eu acho que sim. Quando eu era mais novo, e eu já cheguei a estudar à noite também. E na minha turma, eu era o mais novo. Eu acho que eu tinha uns 14 anos e a turma era toda de pessoas mais velhas, né? Até às 9 da noite eu levava até bem. De 9 para frente eu já começava a pescar. Sempre tinha um companheiro lá que era o novo, ele dava uma cutucada para acordar. O Marcos, acorda aí que tá na hora de ir embora. Eu dormi sentado. A realidade de quem estuda à noite. Eu dormi sentado, acordei 4 horas da manhã. Você dormiu esse tempo sentado? Sentado. Nossa! Mas é assim mesmo. A hora que o cansaço chega, não adianta. A pessoa dorme e não tem jeito. E não tem opção. O corpo, ele pede e não tem como negociar. Por isso que acontece muito acidente no trânsito com motorista que quer ter uma jornada muito longa, vai muitas horas trabalhando e no final das contas não dá um resultado mais positivo. Não só motorista profissional, mas pessoas mesmo. Motoristas comuns que
trabalham em outra cidade e vai para o final de semana em casa e mesmo assim quer terminar de chegar. Então, a hora que o corpo pede para descansar, acho que não tem outra coisa melhor senão descansar, e até mesmo porque cansado não tem rendimento nenhum. Não sei se você concorda comigo, Flávia. Quem está cansado não tem rendimento nenhum. A não ser que seja uma coisa mecânica, mesmo assim corre o risco de ter um acidente. Pessoal, então vamos começar a nossa aula. Já deu 19h11. Tanto a Ariana como o Diego, vocês têm participado de todas as aulas, né? Então, vocês têm acompanhado esse conteúdo aqui, que eu venho passado para vocês, que é o conteúdo dos números complexos, com destaque para a unidade imaginária. Nas aulas anteriores, nós fizemos a tabelinha onde nós conseguimos identificar o valor da potenciação de I. E também nós fizemos também a redução da potência, né? E eu dei o exemplo para vocês com o número 27. Vocês estão lembrados disso da aula de ontem ou querem uma pequena revisão antes de nós começarmos esse exercício? Dá uma revisada, por favor. Dá uma revisadinha. Então vamos fazer. Deixa eu pegar uma folha aqui para escrever. Bom, vamos começar então aqui. Na aula passada, nós falamos sobre todo aquele histórico da construção dos conjuntos, até que nós chegamos ao conjunto dos números complexos. Então, eu falei para vocês que onde tinha um caso, por exemplo, que tivesse uma raiz com um número negativo dentro dela, em outra situação, essa resolução, ela seria dada como inexistente. Então, o conjunto dos números complexos, ele chega para poder fazer com que as soluções sejam possíveis até um certo ponto. Então, eu dei o seguinte exemplo. Peguei para vocês x², por exemplo, mais 1, e igualei a 0. Então, eu coloquei para vocês o quê? Que x² seria igual a menos 1. Fiz que mais ou menos raiz quadrada de menos 1 seria o valor de x. Então, tendo aqui, no radicando, um valor negativo de menos 1, até então, antes da existência dos números complexos, era um problema. Então, por definição, surgiu-se que I², vou baixar aqui, ó, e vou colocar de caneta preta para melhorar. I² é igual a menos 1. Conseguiram visualizar aí? Vocês estão lembrando? Sim. Então, o que acontece? I² sendo igual a menos 1, eu fui lá na equação x mais ou menos raiz quadrada de 1 e substituí o menos 1 por I². Tendo, então, I², eu consigo tirar a raiz, cortando. Ficando, então, com x igual a mais ou menos I. Colocando x' igual a I, e o x, duas linhas, ou x1 ou x2, como preferirem, igual a menos I. Tendo esse resultado aqui. Aí nós fizemos também uma outra equação, onde nós pegamos o seguinte. Tem que achar papel aqui, que não tem lado para escrever. Vou pegar esse aqui. Nós fizemos o quê? Essa equação aqui. X²
mais x mais 1 igual a zero. Aí nós identificamos aqui na equação o A, o B e o C. O A, o B e o C. Então, nós identificamos aqui que o A seria 1, o B seria 1 e o C seria o próprio 1. Completamos. Vimos que, como seria uma equação de segundo grau completa, nós usaríamos Bhaskara na resolução. E, para usar Bhaskara, você tem também que fazer a extração do delta. Então, nós fizemos isso. Pegamos o delta e colocamos na fórmula, que no caso, B ao quadrado menos 4, que multiplica A e que multiplica C. Fizemos a substituição das letras e tivemos o quê? No caso aqui, 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1 e que multiplica 1 também. Então, o nosso delta, o D, é igual a 1 menos 4, que foi igual a 3. Vocês estão lembrados desse resultado? Sim. Pessoal? Então tá. Aí continuamos na equação. Fomos agora encontrar o x da equação. Colocamos aqui que menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, nós extrairíamos o x da equação. Fizemos a substituição, o menos 1 mais ou menos raiz quadrada de delta, que agora nós encontramos que é menos 3, dividido por 2, que multiplica 1, que é 2. Então, aqui, mais uma vez, nós temos o menos 3. Aqui, ó, nós temos o menos 3 dentro da raiz. Isso faz com que em outra situação, fora do conjunto dos números complexos, seja inexistente, o que não é aqui. Então, lembra que nós falamos que o x, o i ao quadrado, era igual a menos 1? Descobrimos isso no papel anterior. Bom, no papel anterior, nós vimos que o i ao quadrado é igual a menos 1. Então, nós podemos fazer o quê? Fazer a substituição aqui também, só que aqui nós vamos fazer diferente. Vamos pegar o x, vamos repetir a equação, agora tirando parênteses, ficando menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de... Vocês concordam que o 3, o menos 3 é a mesma coisa de 3 vezes menos 1? Sim. Dividido por 2. E aqui, menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de... Vocês concordam que esse menos 1 eu posso substituir ele por i ao quadrado? Concordo. Então, 3 vezes i ao quadrado. Então, x é igual ao quê? Menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 3. E o i, eu vou tirar ele aqui, ó. Tirei ele de dentro da raiz. Vezes i. Então, a equação ficou menos 1, mais ou menos, i raiz de 3. Aí, nós achamos o x1 e o x2. Sendo menos 1 mais i raiz de 3 e menos 1 menos i raiz de 3. E essa aqui seria a nossa resolução. Aqui, ó. Sim. Então, o i ali em cima não multiplicou com 3. Ele saiu da raiz. E tornou o 3 positivo. Não, ele continua multiplicando, né? Porque a multiplicação,
Eu só posso fazer isso mantendo a multiplicação, essa mudança aqui, ó. Porque o 3, ele está multiplicando menos 1. Uhum. Então, ele vai sair de dentro da raiz também multiplicando. No entanto, então, que aqui, ó... o menos 3 desapareceu assim que você mudou assim que o senhor adicionou o 1 ao quadrado? Não, o menos 3, ele era menos 3 aqui, certo? Sim. Aí eu peguei e tirei o sinal dele e coloquei, porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Uhum. Então, eu peguei o 3 e multipliquei por menos 1. Peguei o sinal daqui e passei para cá. Por quê? Na multiplicação de sinal, quando você pega o mais e multiplica por menos, é igual a menos. Sim. Então, o sinal aqui dentro do radical continua mantido como negativo. Não, agora Só que agora nós substituímos por quê? Pelo i. Só que o i, ele é positivo. Para poder chegar nesse resultado. Sim. Agora eu entendi. Depois disso, depois que nós fizemos isso aqui, nós montamos a tabelinha. Vocês lembram da tabelinha? Vou pegar uma folha para a gente fazer de novo a tabelinha. Vai ter que ser esse aqui mesmo. Vamos lá. Vamos fazer a tabelinha. A nossa tabelinha era a seguinte. Nós pegamos I que é o quê? É uma potenciação de I. Só que antes a gente vai colocar aqui, ó, que I elevado a N é igual a I elevado a R. E esse R aqui, eu falo para vocês de novo depois, se vocês não estiverem lembrando. Então, nós temos aqui I elevado a 0, igual. I elevado a 1, igual. I elevado a 2, igual. I elevado a 3, igual. E temos aqui I elevado à quarta, I elevado à quinta, I elevado à sexta e I elevado à sétima. Vamos resolver cada um. Qualquer número elevado a 0, nós falamos que ele é igual a 1. Qualquer número elevado à potência de 1 é ele mesmo. Então, o I elevado a 1 vai ser o próprio I. Concordam? Concordo. Então, no caso aqui, nós temos o I ao quadrado. O I ao quadrado foi dado por definição. O I ao quadrado vale quanto? Menos 1. Menos 1. Preenchemos aqui com menos 1. Agora, aqui nós temos I à terceira. E nós sabemos que na potencialização, nós podemos fazer a multiplicação de potências de mesma base, mantendo a base e somando o expoente. Então, eu posso usar aqui, ó, posso usar o I ao quadrado vezes o I, que também aqui vai ter 1. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter a base e somar os expoentes. Vou fazer substituição aqui. No lugar do I ao quadrado, eu vou colocar menos 1. E no lugar do I elevado a 1, eu vou colocar I. Fazendo a multiplicação de menos 1 vezes I, nós teremos menos I. Olá, boa noite, Daiane. Seja bem-vinda, viu? Daiane, está ouvindo? Bom, se vocês não tiverem com dificuldade no microfone, também podem usar o chat que eu vejo aqui as perguntas de vocês, viu? Então, vou marcar aqui que encontramos os valores de I. O I menos 1. O I menos 1, o menos 1, o I e o 1. Agora, vamos fazer aqui do outro lado
o I à quarta. O I à quarta vai ser o quê? I ao quadrado vezes I ao quadrado. Fazemos aqui a substituição, o I ao quadrado é igual a menos 1 vezes menos 1, que no caso aqui dá um positivo. Agora aqui, e a quinta? Eu vou pegar o anterior, sempre pegando o anterior. Vou pegar então aqui, ó, o I à quarta multiplicado por I elevado a 1. Então, nós teremos o quê? Que o I vai ser, vou substituir aqui, ó, o I à quarta pelo resultado que nós obtemos na anterior, que vai ser 1 multiplicado pelo I elevado a 1, que é igual a I. Então, 1 vezes I. No I à sexta, eu vou pegar o I à quinta e multiplicar por I elevado a 1. O I à quinta, acabamos de descobrir, é I multiplicado por I elevado a 1. Por I elevado a 1. Perfeito. Quando eu tenho I e tenho I, entende-se que cada um deles está elevado também ao expoente 1, concordam? Sim. Então, nós fazemos o quê? Mantemos a base e somamos os expoentes. Então, 1 mais 1 vai ser 2. Então, agora eu tenho I ao quadrado. E qual o valor do I ao quadrado? Menos 1. Menos 1. I à sétima é igual a I à sexta vezes I elevado a 1. Nós obtemos aqui o resultado, que deu menos 1 para I à sexta vezes I, que é no caso aqui, que vai ser o quê? Menos I. Vou marcar eles aqui. Eu expliquei também na última aula que a cada vez nós pegamos aqui, ó, I0 igual a 1, I1, I elevado a 1 igual a I ao quadrado menos 1, I ao cubo menos I. Depois nós somos 4, I à quarta potência, 1, I à quinta potência, I à sexta, menos 1, I elevado à sétima, menos I. Então, aqui, ó, nós temos aqui 1, 2, 3, 4. A partir da quarta vez, começa a repetir, ó. I, 1, I, menos 1, I. 1, 2, 3, 4. De novo, repete. Se nós fizéssemos aqui agora, ó, o I à oitava. I à oitava. Seria, vou colocar I à sétima ou qualquer outro, vezes I à primeira. Ficaria, então, o quê? No lugar do I à sétima, eu colocaria menos I. No lugar do I, eu colocaria esse I aqui, ó. Aqui também tem 1, ó. Então, no caso, ficaria, no lugar do I, ficaria uma relação de quê? Só voltar aqui para fazer esse trem direito aqui, ó, porque o I à sétima vezes, no caso, ficaria aqui, eu substituía por menos 1, menos I, desculpa, menos I, que é 1, e I. Então, aqui no lugar do I elevado a 1, eu colocaria o I. De qualquer forma, ficaria
o mesmo expoente igual, a mesma base igual a 1. Aí a gente fez o seguinte, pegamos aqui, ó, o i elevado a 27, se não me engano, foi o exemplo. Mas pode ser feito com qualquer número. Lembrando que se o número for par, vamos suposição, um número par, alguém pode sugerir um número par? 12. 12. Então, nessa relação aqui, ó, que eu deixei separada, ela dá o seguinte, que i elevado a n, n no caso seria a potência. Substituiria a potência, por exemplo, se fosse 10, aqui no caso você escolheu o número 12, né? Então, por exemplo, i elevado a 12 é igual a 12 dividido por 4, que é a quantidade de vezes que o evento se repete, e o resto desta divisão é igual o R do seguinte. Então, por exemplo, 12 por 4 é igual a 3. Sobra resto? Não. Não sobra, porque 3 vezes 4 já dá 12, né? Então é 0. Então, no caso aqui, esse R seria substituído por 0. I elevado a 0 é igual a 1. Então, no caso, toda vez que o resto for igual a 0, o i vai ser igual a 1. Vamos colocar que seja o número 27, ou que seja 31, qualquer um outro que seja. Alguém pode sugerir um número que não seja, por exemplo, que seja divisível e que não tenha um resto igual a 0. Dividido por 4? E dividido por 4. No caso, um número ímpar seria ideal. 371? Pode ser? 371? É. Vou colocar aqui, ó. 371. Dividido por 4. Deixa eu levar aqui. Dividido por 4. Aqui, eu vou direto no 37. Eu vou usar o 9. 9 vezes 4 igual a 36. Sobra 1. 11. Então, aqui agora vai dar o quê? Mais próximo de 11 vai ser 2. 2 vezes 4, 8, que sobra 3. Então, nosso resto aqui é 3, e é o resto que importa. Então, aqui no caso, aqui, ó, N 371 é igual a I elevado a 3. E o I elevado a 3, quanto é? Na tabela. O I elevado a 3 ele é igual a... Menos I. Então, a resposta aqui seria menos I. E é isso que nós vamos fazer no próximo exercício. Então, independentemente do número, sempre dividir por 4 e o resto será o resultado da potenciação de R. Exatamente. Na realidade, você vai pegar esse R aqui, ó, e substituir pelo resto que você encontrou. Sim, é isso que eu quis dizer. Você pega o resto, substitui pelo R, então vai ficar I elevado ao resto da divisão. Entendi. Obrigada. Então, vamos lá. Aqui, nessa parte aqui, nós temos aquele exercíciozinho, que é basicamente o que nós vimos no... Deixa eu pegar aqui na parte textual. Bom, vocês estão vendo a ficha aí, a ficha que vocês têm. Só para mostrar para vocês aqui, ó.
que na forma algébrica da equação, nós vimos aqui, ó, que representado por Z. Z, deixa eu aumentar o tamanho aqui para ficar melhor. Tá bom aí para ver, né? Aqui o Z, ele é igual a A mais BI. Nessa relação aqui, o A acho que aqui. Pronto. O A aqui, nessa relação, ele é tido como parte real. A equação ela é dividida em parte real e parte imaginária. Uma parte você usa a parte pertencente aos números reais mesmo, e o restante, a segunda parte, usa a parte imaginária, que é a que compõe o conjunto dos números complexos. Então, a parte imaginária vai ser isso aqui, ó, o BI. Aqui o BI, ele vai ser a parte imaginária na forma algébrica. E aqui nós temos, novamente, aquela relação onde nós temos que o I elevado a N é igual ao I elevado a R. Bom, feito isso aí, eu separei aqui vai dar para a gente fazer melhor. Aqui tá, então, achei que estava uma tabela, mas está uma imagem. Esse primeiro exercício aqui, ele pede para a gente identificar, dentro dessas equações aqui, desses números propostos, qual que é a parte real e qual que é a parte imaginária dos números complexos dessa tabela. Vocês conseguem identificar sabendo que na relação aqui, ó, a primeira parte, que é o A, é a parte real e o BI é a parte imaginária. O B é a parte imaginária aqui. Sim. Dá para resolver? Eu acho que 8 aqui no caso é só escrever. Real. Ah, só escrever? Ou pode falar? Oi? Pode falar? Pode. Eu acredito que a parte real seja o 8 e a imaginária o 2i? Não, só o 2. O I não. O i não. É porque... Lembra aquela relação que a gente tinha, igual eu fiz aqui para vocês, para resolver Bhaskara? Sei. Do x ao quadrado igual a... O x ao quadrado mais x mais 1. Uhum. Onde na frente do x ao quadrado tem uma letra A que é representada por um 1, que está oculto. Sim. E no caso do outro x também tem 1. Então, sempre tem um número oculto. E nesse caso aqui, é o 2. O i é sem valor, né? Ele vai valer 1, certo? E eu vou escrever aqui. Deixa eu voltar. Seria mais ou menos assim, ó. Seria assim. Seria A mais BI. Sendo que essa parte aqui, ó, é a parte real, essa aqui é a parte imaginária. Sim.
Quando não tiver nada aqui, esse aqui vai valer 1. Uhum. Quando não tiver nada aqui, esse aqui vai valer 0. Sei. Quando tiver, por exemplo, ou tem um número aqui, ou esse aqui sempre vai ser um número. Aí, quando não tem alguma coisa nessa parte, eu vou colocar que seja multiplicando o y. Mesmo assim, nós pegamos apenas essa parte aqui, ó. A parte da letra A e a letra B. Sim. É muito usado isso na equação do segundo grau. Você pega, por exemplo, aqui, ó. 3x ao quadrado mais 10x mais 30. Aqui. Então, você vai ver aqui, ó. Você vai pegar A, x ao quadrado, mais bx, mais c. Vocês lembram disso? Sim. Então, o que importa para nós aqui? Só isso aqui, ó. Se fosse para a pergunta fosse relacionada a essa equação, o A da equação seria o 3, o B da equação seria o 10 e o C da equação seria o 30. Vamos tentar fazer? Mas você começou a acertar sim, viu? Estava certinha a sua resposta. Então, a resposta, no caso, vai ser 8 e 2. Muito bem, isso mesmo, 8 e 2. Oito e 2. Para de baixo, vou escrever aqui, ó, para ficar registrado. Então, aqui, ó, parte real, 8. E a parte real, a parte imaginária, 2. Vamos para o de baixo. O de baixo é 2 menos i. A parte real seria o quê? O 2. O 2, muito bem. E a parte imaginária? Nessa eu tô com dúvida. Pode Vamos colocar lembrar que você pode colocar 1, só que ali você pode colocar 1 na frente do i, porque inconscientemente 1 multiplicando o i é a mesma coisa, só que você tem um sinalzinho negativo, lembra? Então, vai ser menos 1. Olha lá, o sinalzinho negativo, 2 menos i. Então, essa aqui seria menos 1. Ah, entendi. Agora, nós temos o quê? 3i. A parte real seria o quê aí agora? 0. 0, muito bem. E a parte imaginária? 3? 3. Bom, vamos lá agora. Menos 3. Qual seria a parte real? O menos 3? Menos 3, muito bem. E a parte imaginária? 1. 0. 0? Mesma coisa que você usou na de cima. Ah, sim. 0. Bom, aqui nós só temos o i, não é? Sim. Como ficaria a parte real? 0. 0. E a parte imaginária, então, seria o quê? 1. Muito bem. Fechou essa questão aqui, ó. Aí vocês podem anotar já a resolução para vocês responderem e postarem lá na plataforma para ganhar nota. O senhor aceita a atividade respondida em arquivo? Eu edito o arquivo que o senhor enviou e eu envio a resposta ou tem que ser no caderno mesmo? Melhor no caderno. A questão não é nem eu, né? A questão é a Flávia, ela que quer. E tem uma coisa assim, vocês pretendem, vocês vão fazer faculdade, né? Eu acredito. Sim, sim. Tem professor da faculdade que vai te pedir o trabalho manuscrito. Ah, não, então ok.
Ele vai te pedir manuscrito porque é aquela questão, né? Tipo, um passa para o outro e vai passando. E já que a pessoa vai copiar da outra pessoa, pelo menos tem que ter o... Como é que eu falo? O trabalho de gastar a mão. Mas se fosse por mim, até mesmo porque vocês estão participando aqui, por mim poderia ser, não tem problema. Mas por conta de ser um documento que vai ser postado na plataforma, para depois, se alguém for querer questionar a sua nota, não, ela fez do trabalho, ela teve avaliação, então a letra é dela. Não, tudo bem. Você entendeu por que é basicamente uma questão de documentação, é só burocracia. Não, tá ok, eu faço no caderno. Aí você só fazer e tirar uma foto e mandar, por exemplo, você não conseguir mandar tudo, você mandou uma foto de uma parte, depois mandou a foto de outra parte, não tem problema, vindo do seu e-mail e vindo do seu número de telefone, é válido. Ou de um telefone que você, ou de um e-mail que você se identifique. Acho que o importante é fazer. Hoje, na situação que nós estamos, nós não podemos deixar de fazer a atividade. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é uma questão de múltipla escolha. As aulas são seguidas agora? As aulas são seguidas? Porque já venceu o nosso tempo, né? Já deu. Não são. Não, então vocês me desculpa. Amanhã, deixa eu ver se amanhã nós temos aula. Acredito que sim. Amanhã nós temos aula, mas a nossa aula de amanhã, ela é entre jovens de matemática. Então, na semana que vem, nós continuamos a correção desse ponto, mas vocês podem continuar fazendo os exercícios, e a hora que for mais ou menos na segunda-feira, eu posto o gabarito para vocês confirmarem as respostas. Mas não deixem de postar lá na plataforma para poder verem que vocês estão participando da aula, estão fazendo os exercícios, estão se esforçando. Tá bom? Muito obrigado aí pela presença de todos e desejo a vocês uma boa aula, um bom resto das próximas aulas e uma boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite.